O que? Tá velha, mano? É isso, né, mano? Ela tá velha, mano. É a velhice, olha. Olá, ouvintes e assistentes. Seja bem-vindo a mais um episódio. Sinceramente, olha, é o seguinte. Dessa Qual é vez... teu nome, mano? Só um minutinho. Dessa vez a gente decidiu falar sobre envelhecimento e tudo que contorna esse processo tão polêmico e ao mesmo tempo inevitável. Eu sou Marcel Filgueiras. E eu sou Marco Fernandes. E eu sou Marcos Fernandes. Só pelos. Então fica de olho e vem com a gente que o programa de hoje vai ser um bafo. Sinceramente, olha, mano. Sinceramente, olha. E aí, mano, Aí, por que tu veste de preto, hein? Essa de luto. De luto, é? Pela tua juventude. Ai, por que você acha que eu sou jovem? Eu sou jovem, querida. É, amigo, é importante acreditar. É importante acreditar, é Isso. importante a gente ter uma cabeça boa, né? Uhum. É isso que dá pra gente esse ar jovial, né? Essa vontade de viver, né? Exato. E tu, mano, tens medo de envelhecer? Já tá velha, né? Eu não sei se medo é a palavra. Porque pra mim não é inteligente sentir medo de algo que é inevitável. Então eu não sei se medo é a palavra. Mas eu não posso dizer que tipo, ai, tudo ok, vou ficar maravilhosa, enrugada e etc. Não é algo que eu busco, né? Eu tenho, como bom libriano com ascendente em leão, eu tenho uma forte conexão com a questão estética, né? Então, em mim, eu sempre digo, em mim, eu prefiro me cuidar pra não parecer mais velho antes do tempo. Uma coisa que eu sempre digo é que eu não tenho problema com o avançar da idade. Eu só não quero parecer mais do que eu tenho. Enquanto eu puder parecer um pouco menos, pra mim tá tudo ok. Mas eu não tenho vergonha de falar quantos anos eu tenho, nem nada do tipo. Muito pelo contrário. Porque eu consigo fazer essa conexão entre a idade e a sabedoria adquirida, né? É porque geralmente é assim, quando a gente fala em envelhecer, a gente associa muito essa questão do envelhecimento como algo da estética, né? Algo assim mais físico. Só que eu te trago a minha experiência, né, enquanto médico que atua na área da geriatria, tá, gente? Então eu escolhi, na verdade, trabalhar com os idosos, trabalhar com o envelhecimento, justamente porque eu comecei, dentro da minha carreira como médico, a atender muitas pessoas. Na primeira especialidade que eu fiz foi dermatologia, tá? E dentro da dermatologia, eu comecei a atender muitas pessoas que me procuravam, tá? Inicialmente para retardar o envelhecimento. E aquilo me chamava a atenção assim, muito, né? Eu nunca aceitei muito facilmente as coisas, né? E aí isso me fez rodar uma chavinha sobre o que de fato as pessoas pensavam, né, sobre o envelhecimento. Só que eu sempre enveredei para o lado de alguns pacientes que a gente chama dentro da geriatria, aqueles pacientes de cuidados paliativos, né, que tem infinitude. Então eu trabalhei muito tempo dentro de uma clínica de retaguarda que só cuidava de pacientes em cuidados paliativos, pacientes terminais. E aquilo ali foi o start da minha vida, que eu me apaixonei e que eu decidi realmente trabalhar com envelhecimento. Eu olhava para aqueles pacientes, né, em finais de vida, com todas aquelas histórias, aquelas biografias, com todas aquelas experiências que eles traziam, boas, ruins, né, enfim, aqui não está para julgar nada. E aí eu dizia assim, poxa, será que eu consigo fazer algo que possa retardar isso, que possa pelo menos minimizar esse problema? Foi aí que eu me apaixonei pela geriatria, né? E aí foi que eu fui fazer a especialização em geriatria. Eu acho que a palavra velho tem esse estigma, né? Que é uma loucura e a gente meio que tem um receio, um antagonismo com a questão da palavra velho. E é muito louco, porque quando você viaja para países europeus, por exemplo, né, a Europa é conhecida como o velho continente, você vê o quanto isso é contemplado. Claro que, enfim, não estou falando isso de um jeito delirante, mas você vê muitas pessoas velhas reunidas, confraternizando, você vê elas nos bares, nos restaurantes, tipo, vivendo a vida, viajando, turistas que são da maturidade. Inclusive eu acho que isso é algo legal de pontuar. A gente não fala mais terceira idade nem melhor idade, a gente fala maturidade hoje em dia.
E eu amei ver isso, né? Porque existe essa conexão direta com a questão da sabedoria, da experiência, da vivência, do ter algo a somar. E eu acho que aqui, trazendo pro Brasil, eu acho que a gente não consegue fazer essa relação de modo nítido, sabe? Eu acho que realmente é muito associado à questão estética. Com certeza. Mas também, eu acho que tem a questão física, corporal, em relação da própria saúde mesmo, de você ver que a sua coluna não é a mesma, de você ver que você não aguenta mais o mesmo ritmo de antes. E isso são coisas que na nossa idade já começa a dar os sinais, né? A dar os seus sinais. E aí você presta atenção, por exemplo, na questão da alimentação. Em algumas partes da Europa existe muito a questão da cultura da comida mediterrânea, que é muito saudável, né? Muito peixe, muito no Oriente, a comida azeite, vegana, exatamente. E quando a gente vem pro Brasil, apesar de a gente ter uma cozinha riquíssima, a gente tem tanta influência norte-americana da pior parte dessa alimentação, né? Que envolve fast food, as frituras, etc. Quando você fala em idoso, né? Falo pelos meus pais, né? Os nossos pais se conhecem e tal. Então, assim, quando a gente fala assim, minha mãe tá velha e tá, a gente briga aquela coisa com ela. Meu, se eu falo pra minha mãe tem 72 anos, tá? Eu falo pra minha mãe assim, minha velhinha, não sei o que, ela, não tô velha. Ou seja, você vê que essa palavra velhice, né? Isso causa um impacto muito negativo. E é falar sério mesmo, tá? Não é aquela coisa assim, tô brincando, não sou velha, me respeito, eu tô boa da cabeça, né? Eu ando, eu faço tudo, eu faço conta, pago as minhas contas, faço tudo. Então assim, a gente percebe que essa questão do envelhecimento, ela não está totalmente ligada à idade, tá? Eu mesmo, na minha experiência diária com os meus pacientes, eu vejo muita discrepância, né? Muita diferença entre um paciente que tem acima de 60 anos, que é totalmente funcional. O que é funcional? Ou seja, ele anda, ele faz as atividades básicas de vida diária, que é vestir-se, né? Comer, tomar água, pagar conta, ir no mercado, andar, enfim. Isso a gente chama de atividades básicas de vida diária. Ele faz isso muito bem, então a gente considera como idoso funcional. Minha mãe, né, com 72 anos. Mas também a gente vê o oposto. Pessoas com 60 anos que tem uma doença crônica, né, tipo diabetes, hipertensão. E aí diabetes a gente sabe que tem milhões de complicações que podem vir através dessa doença, né, que é o pé diabético, a pessoa começa a ter dificuldade para andar, tem uma perna amputada, começa a desenvolver vasculopatia, que é problema nos vasos sanguíneos, piora a circulação. E aí esses problemas causam doenças crônicas, né, causam doenças vasculares, doenças que causam limitações. Então o idoso que tem 60 anos, com várias doenças crônicas, que a gente chama de comorbidade, né? Uma doença que vai somando com a outra. Isso vai causando uma limitação. E aí, se você for comparar o idoso de 60 anos com comorbidades, com essas doenças, e o idoso de 72 sem nada, o que você vai dizer? Quem é mais velho do que o outro? Né? Teoricamente seria o de 72. Pela idade, sim. Mas aí que tá, eu acho que o nosso grande objetivo com esse nosso podcast hoje é trazer essa reflexão. O que de fato é envelhecer? Né? Será que é a idade? Né? Ou será que é a forma como a gente envelhece? Ou será que é a forma como a gente enxerga a vida, tá? Diante de todos os problemas que a gente tem? Acho uma boa reflexão. Eu identifico hoje, assim, na verdade isso é uma coisa que me irrita absurdamente. Pessoas jovens, tipo 30, 35, 40. Ai, porque eu tenho alma de velho. Ai, porque eu não consigo fazer tal coisa que eu já fico muito cansada. Fala assim, bicha. O dia que tu realmente... Sinceramente, olha, né? O dia que o clima afetar as tuas juntas e tu falar assim, olha, não tenho como sair porque eu tô com muito... Aí tu vai te arrepender amargamente de ter aberto a boca pra falar enquanto jovem, podendo viver a vida, falar uma atrocidade dessa. Tem pessoas que têm alma velha, né? Alma velha não no sentido de idade, mas alma velha assim, no sentido de não dar significado para as coisas, de não querer viver, de achar que a velhice é o fim, né? Porque a velhice não é o fim. Não, né? Imagina, o fim só é quando acaba. Aquela, né? Mas o ponto é esse, tipo, eu olho assim e falo, eu acho de uma ingratidão. Entende? Porque quando eu tive hepatite A em 2018 e eu quase morri. E é muito engraçado quando você chega perto de morrer.
assim. Eu realmente achei que eu fosse morrer, juro, assim, eu olhava já as Vou contar uma fotos. história depois. Eu olhava as fotos já achando que eu, assim, já me despedindo, eu ficava pensando, será que eu aproveitei a vida? Será que eu fui uma boa pessoa? Será que as pessoas vão chorar? Sei lá, enfim. E por isso que eu acho de uma ingratidão quando alguém renega o vício da vida ainda, sabe? Eu acho assim, muito ó. Então eu não sou esse tipo de pessoa. Claro que a gente muda os hábitos, né? Tem coisas que a gente realmente pode ficar um pouco mais caseiro, evita ter aqueles ritmos super frenéticos, mas eu confesso que eu tenho uma alma jovem. E eu acho que eu sempre vou ser assim. Só eu sei, não só é, já. mano. A pessoa tá sempre alegre, ela coloca assim, hoje ela tá assim um pouco borocochô. Eu falei, bora, mano! A alma da velhice tá chegando? Ela tá irritada essa semana, ela tá aborrecida essa semana. Mas é uma pessoa extremamente positiva, viu, gente? Uma pessoa de alto astral. Exato. Não, eu sou mesmo. Tipo, eu tento. É verdade, né, mano? Mano, a gente tem nossos dias, né, aquela. Mas eu realmente sou uma pessoa bem pra cima mesmo. Assim, eu falo que eu e os meus amigos, a gente vai ser velhas de cruzeiro, que coloca dólar em tampa de stripper. Por que não? Não estiver fazendo nada, né? Tu moraria, tu já pensaste, por exemplo, uma reflexão pra todo mundo aqui, a gente já pensou o que vai ser da gente, né? Daqui a, sei lá, eu tenho hoje 41 anos. O que vai ser da gente daqui a 20 anos? Né? Eu vou ter 61, né? Tu vais ter... Ai, mano, eu tenho 37. 37? 20, 57. Vai ter 57. Né? Tu já pensaste assim, por exemplo, eu tenho intenção de construir família, né? Eu tenho um processo de adoção mesmo, de querer ter uma filha, tá? Porque eu acho que faz parte da minha vida. Eu preciso passar por essa experiência, né? De trazer, né? Mas tem pessoas que não têm essa experiência, que vão ser sozinhas, né? E eu já fui várias vezes dentro de conversas informais, até próprio de consultório, pessoas falando sobre esse processo. O que vai ser de mim daqui a 20 anos? Você já parou para pensar nisso ou não? Não parei pra pensar. O que eu paro pra pensar é no que eu tô fazendo agora pra que daqui a 20 anos automaticamente eu esteja ok. Então, eu foco agora. O que é esse ok, por exemplo? Ok, por exemplo, com dinheiro para ter um bom plano de saúde, que eu acho que é importante ter isso. Se eu realmente tenho plantado boas sementes, principalmente em relação à amizade, relações familiares, para que no futuro eu não seja uma pessoa abandonada pelos outros, porque eu fui um escroto a vida inteira. Então, assim, tipo, eu foco no agora, sabe? Não que eu viva só o agora e é isso, não penso no amanhã, não é isso. É que é difícil você imaginar o futuro. Então, eu sempre penso, o que eu posso fazer agora que automaticamente eu vou colher no futuro? Então, o que eu posso fazer é trabalhar, tentar conseguir meios para que eu tenha uma velhice financeiramente segura para comprar, para continuar indo aos médicos, fazendo check-ups. Espero não estar tomando milhares de remédios até lá. E também ser uma pessoa querida mesmo, sabe? Alguém que as pessoas querem ter por perto, que as pessoas não vão abandonar, nada desse tipo. Eu penso muito nisso. Porque esses dias eu vi uma frase que eu achei muito, muito legal, que é: gente escrota também envelhece. Marcelo, perfeito, cara, você falou uma coisa interessantíssima. Muitos pacientes, né, que eu atendo, são pacientes assim que têm uma personalidade muito forte, né? Mas também tem outros que são assim, extremamente amorosos, né? E aí, é engraçado que não tem como você não comparar um com o outro. Sim. Né? E aí todo mundo acha, o idoso vai ser ranzinhos, o idoso vai ser o bonzinho. Não, gente, não tem nada a ver. Você falou que você pensa nas suas atitudes hoje, né, para pensar no futuro, se você está no seu ambiente junto com outras pessoas. Isso faz muito sentido porque nós, tá, gente, nós seremos reflexos no nosso futuro do que nós fazemos hoje. Tá? Então, se a gente constrói uma velhice com mental e com emocional bom ou então satisfatório, a gente vai envelhecer muito bem, né? Com uma cabeça muito boa. Agora, se eu sou, como você falou, um escroto, um ranzinza, eu vou ser que nem as velhinhas que eu atendo. Vou pegar assim uma bengalinha e vou tacar na cabeça, vou cuspir nas pessoas, vou arranhar, porque isso acontece, né? Mas aí você começa a conversar, principalmente o pessoal da enfermagem, doutor, aquela paciente ela é muito chata. Mas, gente, na verdade, é a própria personalidade dela. Ela na verdade, reflexo do que ela já foi. Ela não está sendo escrota e nem ranzinza ali naquele momento somente.
Ela passou a vida dela inteira sendo daquele jeito. Talvez ela não tivesse externalizado com outras atitudes, com essas atitudes, mas ela foi uma pessoa escrota com alguém, ela foi uma pessoa que não teve integridade. Então, o envelhecimento eu costumo falar em todas as palestras que eu dou sobre envelhecimento, ele é uma viagem, ele é um caminho. Eu vi uma vez uma professora minha, e ela falou o seguinte: envelhecer é como se você estivesse indo para o deserto do Saara. Aí eu fiquei, poxa, deserto do Saara. Sabe por quê? Porque o deserto do Saara ele tem uma particularidade. De dia, ele tem as temperaturas mais quentes possíveis. E à noite, ele tem as temperaturas mais frias. Como é que você vai para um lugar que tem uma temperatura quente durante o dia e temperatura extremamente fria, que chega aos menos 30 graus à noite? Você tem que se preparar. Você tem que levar roupas adequadas. Você tem que se despir de algumas coisas, né? Então, quando a gente vai para o deserto do Saara, sabendo de que lá a gente vai encontrar condições inóspitas, condições ruins, né? A gente vai preparado. E é essa preparação, que é essa metáfora, essa comparação que ela faz e que eu acho brilhante e que eu acho que é um dos exemplos mais ricos que a gente possa pensar sobre o envelhecimento. Se nós agora, nesse momento, começarmos a nos preparar para essa viagem, para esse processo, com certeza, gente, a gente vai ter um culto de envelhecimento. Envelhecimento ativo. Para te preparar? Eu faço muita coisa, mano. Eu mudei completamente meus hábitos de vida, tá? Hoje eu acordo, né? Tento, não são todos os dias, tá? Isso não é romantismo não, tá, gente? Isso foi um pacto que eu fiz comigo mesmo, tá? Porque eu acho que a gente tem que iniciar por um processo que é pra você, tá? Não para os outros, não para você mostrar para ninguém. E isso causou um impacto muito positivo na minha vida. Então eu procuro acordar entre 5 e 6 horas da manhã todos os dias. Segundo, eu medito, né? Meditar, gente, não é só você ficar em posição de lótus, flor de lótus, colocar uma música no meditar, é você fazer reflexões e analisar o que você fez ao longo da sua vida, uma situação específica, tá? Hoje eu faço yoga, mas antes, quando eu comecei, eu corria, né? Porque dizem que quando você caminha, quando você anda, né? Você estimula a criatividade, você estimula os teus sensores, libera os neurotransmissores, que são substâncias que levam a sensações de clareza, de felicidade, e aí você acaba tendo mais criatividade naquilo que você faz. Então, eu caminhava. Hoje eu pratico yoga, tá? Eu pratico yoga 3 vezes na semana, é maravilhoso. E aí eu tinha um livro de cabeceira. O meu livro de cabeceira, eu comecei, por incrível que pareça, Napoleão Hill, tá? Que é um livro sobre as 12 leis do sucesso. Foi um livro incrível, que assim, é uma literatura best-seller aí, que é muito bem, amplamente divulgada, mas que eu consegui tirar algumas coisas que são as chaves do sucesso, que foram sensacionais para mim, e que fez muito sentido e faz ainda muito sentido para minha vida. E a quinta coisa, gente, eu comecei a comer melhor, tá? Comer melhor. Então isso fez um sentido muito grande para minha vida. Eu tenho um dia na semana que eu não como carne, né? Eu comecei, na verdade, fazendo um dia na semana que eu não comia carne. Hoje já tem 4 dias na semana que eu não como carne. Tá? Eu deixo pro final de semana, quando a gente faz alguma viagem, para fazer dia do lixo, né? Fazer alguma coisa assim. Então isso teve um impacto muito positivo na minha vida, tá? Eu recebi, acho que até foi uma mensagem, não foi, nosso diretor, de um... Luiz Henrique pergunta: Isso. Se eu levo uma vida saudável, é garantia que eu terei uma velhice saudável? E aí, o que você acha, Marco? Eu acho que sim, né? Então, assim, eu entendi. Que parte da vida você está falando? Se for uma parte a gente está falando de alimentação, de saúde física, teoricamente o caminho vai te levar lá, entendeu? Se for do emocional, também vai te levar lá. Agora, se você cuida super bem da alimentação, mas tua saúde emocional é uma droga, talvez tu não curta a parte física, porque morre antes, né? Chateada. Sinceramente, olha, então assim, mano, tem que ter um equilíbrio aí entre todos os pontos da vida, principalmente agora que a gente vive assombrado pelas doenças mentais, né? Sim. Pelo adoecimento do nosso emocional. E isso é uma coisa que
já te drena uma energia gigantesca só pra combater. Com certeza. Beleza, eu mudei, eu era enlouquecido, virava o cavalo do Cão, do Malazarte, do Ra, tal, beleza? Do Isidoro. Do Isidoro, né? E aí eu resolvi mudar, né, 100%, 180 graus, a minha forma de pensar a vida, enfim. Mas e aí, isso garante pra mim que eu realmente vou ter um envelhecimento ativo? Ok. Isso daí te diminui, né, de vários processos para que você tenha um agravo de saúde, uma doença cardiovascular, né, que é o infarto, o derrame, que é o AVC, acidente vascular cerebral. Então, isso realmente diminui se você tiver um estilo de vida mais saudável, isso é comprovado. Tanto é que as sociedades brasileiras de cardiologia, de pneumologia, as sociedades brasileiras em geral, né, das especialidades médicas, elas consideram as mudanças do estilo de vida como fundamentais para a redução do impacto das doenças crônicas, tá? E, consequentemente, no índice de mortalidade. Mas isso também não garante 100% de que você não vai ter uma doença dessa no futuro. Tem as doenças genéticas que você não consegue alterar, mas aí, gente, a gente precisa desse empurrão para que a gente dê um start na nossa vida. Então, se eu sei que se eu tiver uma alimentação mais saudável, se eu sei, se eu diminuir a ingesta de álcool, droga, seja lá o que for no nosso corpo, eu sei que isso vai trazer um impacto positivo na minha vida, por que não fazer? Né? Aí é uma escolha sua. Para até lidar com uma possível até para você lidar. Genética. Isso, perfeito. Acho que é isso, perfeito. Pergunta, gente, como vai ser a velhice LGBT dos jovens de hoje? Essa é boa. Essa é boa, hein, Mar? Quem são os jovens de hoje, na tua opinião? Você tá falando de geração de millennials ou de zennials? As duas, millennials e zennials. Mar, você que é um cara mais antenado nessas questões e tal, não que não seja, tá, gente? Mas aqui o Mar, ele tem uma história de vida um pouquinho mais atuante e militante nisso, né? Você acha que, por exemplo, hoje a população... A gente não tem censo no Brasil, né, sobre a população idosa LGBT. Não. Né, me corrija se eu estiver errado. Eu procurei, fiz análise e tal, a gente não achou. A gente vê poucos idosos, né, LGBTs hoje. Né? Tu consegue trazer alguma hipótese do porquê que tem poucos idosos LGBT? E outra coisa, qual que é a perspectiva da nossa geração envelhecer daqui no futuro? Será que a gente chega lá aos 60, 70, 80 anos? A gente vê poucos idosos porque, assim como nós, eles também têm a bolha deles. Então, quando você vai a lugares específicos, né, aqui morando em São Paulo, você tem essa oportunidade de ter diversos lugares para que tribos se reúnam de modos diferentes. E tem a tribo onde pessoas mais velhas se reúnem. Tem festas onde eles frequentam. Então, eu já fui a algumas e de verdade, eu acho uma delícia ver, assim. Tipo, é muito bom ver que a pessoa não desistiu de viver, que não se entregou mesmo porque, né, a população madura hoje é uma população que literalmente, tipo, resistiu para poder existir, né? Eles correram para que a gente andasse. Então, se você se permite frequentar outros lugares, conhecer outras pessoas, você acaba acessando esse público, mas eles estão aí, eles existem. E eu acho que hoje sempre existiu, né? Estigma, né? Não, assim, eu queria falar de senso de comunidade, que é uma coisa no Brasil tão mal trabalhada, mas de qualquer maneira, quando você se vê entre iguais, dividindo as mesmas experiências, é isso que faz com que a gente se conecte quando a gente se desperta. Perfeito. Então, assim, quando você vai ficando mais maduro, você vai dividindo essas experiências com essas outras pessoas, entende? E aí você vai formando as rodas com esses grupos de pessoas na sua faixa etária ou até mais velhas. E em relação... É difícil definir, porque o que vai ser da gente no futuro? A minha geração, né, como millennial, a minha geração, a internet nasceu no meio, quando eu era adolescente ali, tipo, quando eu tinha 15 anos, a internet veio. Então, já é uma geração de transformação, tem muita coisa confusa, muitos de nós, assim, deu a vida, a gente de repente descobriu que a carteira assinada não era a melhor coisa da vida, a gente descobriu que direito e medicina não eram as carreiras do futuro, então tem muita coisa para se descobrir.
em relação aos Zênios, né, que é a geração Z, eles já nasceram com essa questão da internet e eles valorizam absurdamente a juventude. Então eu não sei que impacto isso pode ter no futuro para eles em termos de frustração, porque ao mesmo tempo em que existe todo esse ego da juventude, existe também muito acesso à informação, né? Para que você se trate, existe um estímulo gigantesco para que você faça terapias, para que você cuide da sua saúde mental. Então é um desenho que eu não tenho nítido, né? Mas que eu acho que vale até a pena manter essa aba aberta para a gente ter isso no futuro. De qualquer maneira, eu vejo um futuro promissor para mim, para os meus amigos, assim, em relação a isso. A gente vai envelhecer junto. Quem gosta de procedimento estético gosta, eu incentivo quem quer fazer. Eu acho que tudo que você faz vai despertar sua autoestima. É uma boa a gente chamar alguém para falar sobre isso também, né? Sobre o quê? Sobre os procedimentos estéticos que você pode fazer no processo de envelhecimento. Será bem legal também, né? Eu acho ótimo, eu sou super a favor. Comentem aí se vocês querem esse assunto. Gente, eu acho que a gente tem que fazer tudo aquilo que faz a gente se sentir bem, entendeu? Tipo, no fim das contas, eu tiro pela minha avó. A tua avó tem quantos anos, a Mary? 85. 85. Eu acho. 85, 86. Cabeça assim, ó, gente, 100%, tá? E a minha avó, gente, a prima engravidou com 18 anos, o neto é viado, a outra engravidou antes de casar. Então ela meio que foi lá e apertou o botãozão vermelho, sabe? Então ela tá... Conta pra eles a história do que a Trina descobriu de ti, que ela tapar o sol na peneira. Como foi? Menina, numa briga em família, durante o almoço, não posso falar quem foi, mas alguém da minha família virou e falou assim, no almoço de família, tá? Todo mundo reunido domingo. E tu que é viado e todo mundo tapa o sol com a peneira? E aí eu virei e falei assim, que peneira? Que peneira? Porque eu sempre fui uma pétala, desde criança. Então não tem peneira nenhuma. E aí, pouco tempo depois, mesmo dia, eu contando pra minha prima, que não estava no almoço conosco, eu contei, menina, tá vendo que a fulano fez isso, falou isso. E aí minha avó, que tava batendo um bolo na pia, virou e falou assim, como se ele estivesse dando o que é dela. Que tal? Minha prima comendo. Mora. A gente não sabia como reagir. Rimos, né? Rimos. Mas foi maravilhoso ver isso, entende? Porque minha avó é de uma outra geração, super evangélica. Mas nada, não daquelas que querem te... Não, ela é fervorosa, mas ela não quer te doutrinar, entendeu? Ela não é do tipo que, vai pro inferno, ela não é esse tipo de pessoa. Então, assim, foi muito importante ter esse tipo de compreensão, né? De compreensão e de ver que a gente vai ficando mais velho e tu vais aprendendo que o outro não importa muito no sentido da opinião dele em cima de ti. Eu já tenho isso muito ativo dentro de mim, muito ativo. Eu faço muito o que eu quero, eu sou bem dono da minha vida mesmo, assim. Claro que eu sou bastante pautado no bom senso, na maioria das vezes, né? Mas eu me sinto muito saudável a partir do momento que eu faço muitas coisas do jeito que eu quero e como eu quero, sem me importar muito com o que os outros estão pensando ou não, porque eu que sei o trabalho que eu tenho para ser quem eu sou. E eu acho que isso é a chave de você envelhecer, a gente ter esse entendimento, né, de que a nossa vida é única, né? A gente sabe que a gente vai morrer, porque morrer é um processo natural da vida, né? Envelhecer é um processo natural da vida. Não existe nada que possa ser feito para que a gente possa retardar esse processo ou modificar o curso natural da vida, tá? Então, para que a gente chegue lá, do lado de lá, né? Do lado de lá não, né? Pelo amor de Deus. Para que a gente chegue lá no final, né? Ou a gente chegue dentro desse processo de envelhecimento, que a gente chegue com a cabeça boa, com a nossa cabeça, com as emoções bem gerenciadas, né? Com o nosso mental muito bem trabalhado. Eu sei que tem diversos fatores, não é um discurso muito até palpável, tá, gente? Mas eu acho que essa que é a grande lição, né? Lição não, eu digo que o nosso grande objetivo com esse podcast também é trazer algumas reflexões. E essa é uma das reflexões, né? Como que a gente vai chegar lá, né, dentro dessa jornada? O que mais importa? É chegar ao final ou é a nossa jornada? Tá? Então eu acho que o processo de como que a gente vai envelhecendo, como que a gente vai fazendo, como a gente vai se sentindo, né? O exemplo da tua avó foi sensacional, né? Como que ela enxerga as coisas da vida com leveza, né? Enxergar o outro não com o olhar do julgamento,
com mais amor, com mais empatia. E aí que está o lance da inteligência emocional, né? De você desenvolver esses aspectos mesmos, de você poder ter habilidades de comunicação, habilidades de empatia, habilidade de gerenciamento de conflito, de emoções, para que a gente possa chegar à nossa fase do envelhecimento bem, com uma cabeça boa, com um mental bom. Né? Para fechar, vocês têm algum livro para indicar hoje? Eu não tenho um livro, eu tenho vídeo, mas fala primeiro. Eu tenho esse daqui que eu estou lendo agora, recente, que eu comprei. Comprei não, eu ganhei. É a meditação, a aventura da vida, tá? Ele é um livro que fala um pouquinho da filosofia budista, de como encarar a vida, né? Nesse sentido de ser um caminho, tá? De ser não como algo que a gente tem que se preocupar com o fim, né? Mas sim a gente se preparar, é como se fosse uma viagem que a gente está percorrendo e que a gente está se preparando para isso. Há um tempo eu venho procurando alguns livros que falem da filosofia budista, mas nessa relação de como que você pega o budismo para poder ter uma vida mais leve, lidar melhor com as situações difíceis. Pretendo ser budista? Não. Né? Minha orientação é cristã e assim pretendo me manter, mas isso não me fecha para entender outras doutrinas que de repente possam facilitar a vida de modo geral. Que na verdade é uma filosofia de vida, né? Que é o que a gente precisa para envelhecer com saúde. Né? Sim. Eu queria indicar, eu amo desde a primeira vez que eu vi, uma médica, uma médica geriatra que também lida com pacientes terminais, que se chama Ana Cláudia Quintana Arantes. Ana Cláudia Quintana Arantes, maravilhosa. Digita o nome dela no Google. Ela tem TED Talks, ela tem alguns vídeos em que ela fala. Tem um vídeo que é muito marcante, que ela fala de 5 maiores arrependimentos da vida. Tu entrevistaste ela, não foi? Não consegui. Assim, não consegui ainda. Pode chamar ela pra fazer um podcast que fala sobre morte, né? Seria legal. Seria tudo, ela topar. Seria tudo. Vamos lá, deixa as pausinhas. Mas eu acho, assim, ela tem um vídeo que fala de 5 maiores arrependimentos da vida. E o primeiro deles é você não ter sido quem você queria ser. Esse é um que eu não vou ter, porque realmente eu me esforço muito pra ser quem eu quero ser. O segundo, trabalhar demais. Esse eu já não sei. Esse eu tô assim, perigando me arrepender. E tem outros lá que eu não me lembro agora, mas enfim. Todo o material que ela faz, ela fala sobre essa questão de luto, de envelhecimento, etc. E é uma perspectiva muito, muito interessante, porque ela tem uma paz na voz, mas ao mesmo tempo ela é muito incisiva no que ela fala. Então, Ana Cláudia Quintana Arantes, ela tem livros lançados, mas joga o nome dela no YouTube que você vai amar tudo que ela tem para trazer. Perfeito, é isso aí, gente. Então envelheçam com saúde, né? Envelheçam ativamente, né? E sejam felizes. É isso, gente. Velha assim, acabada jamais. Sinceramente, olha, mana. Um beijo, até o próximo programa. Com certeza. E eu entendi. Opa. É o agiota. E... Sinceramente, olha.